Sejam todos bem-vindos ao quarto episódio do podcast Conflito e Consenso. Um podcast voltado para alunos e profissionais do direito, mas também para a comunidade em geral. Como vocês já sabem, nesta jornada eu, Felipe Vanin Risson e o advogado Renan Carmer-Boeira queremos discutir temas jurídicos relevantes, atuais, tudo de forma clara, mas sem perder a necessária profundidade que eles merecem. Este podcast é realizado graças à inestimável parceria do Diário de Vacaria. Pessoal, hoje nós chegamos aqui para gravarmos, o podcast, Renan, e nós tínhamos programado um tema, nós iríamos tratar sobre o Tribunal do Júri, iríamos começar a falar do Tribunal do Júri, tratar de casos, o doutor Renan, que tem uma vasta experiência no Tribunal do Júri, com dezenas de júris já realizados, mas fomos atropelados pelos fatos. Fomos atropelados, Renan, pelos fatos. Mas passamos bem. Estamos vivos, atropelados, mas estamos vivos. Como assim atropelados pelos fatos? Pessoal, a questão relativa a estas decisões judiciais, especialmente a decisão de domingo e a decisão que acaba de sair há poucos minutos, há poucas horas, relativa à suspensão do início das aulas aqui no Rio Grande do Sul em função do evento climático que estava se abatendo aqui sobre o nosso estado, e agora a decisão de alguns minutos atrás, da decisão revogando, essa suspensão, e o governo do estado, então, já informando ali nas suas redes sociais, nos seus meios de comunicação, enfim, informando do início, da retomada das aulas na rede pública a partir de quinta-feira, no dia 13 de fevereiro. Por que esse tema é importante, pessoal? Nosso objetivo aqui no podcast Conflito e Consenso é falarmos dessas questões conflituosas, tentarmos chegar no consenso, mas tratarmos, como a gente já disse, Renan, de temas jurídicos relevantes e atuais. E nada mais atual aqui para nós do Rio Grande do Sul nesse momento do que debatermos essas questões. Por quê? Porque me parece, Renan, que essas questões trazem algumas questões, alguns tópicos importantes, como o quê? A questão do ativismo jurídico, a questão da insegurança jurídica, a questão da intervenção de um poder, em outros poderes, a quebra lá da tripartição de poderes, enfim. Acho que é um tema interessante e relevante, como eu disse, fomos atropelados pelos fatos. Então, vamos lá, vamos tentar esclarecer um pouco e tratar um pouco dessas questões, Exatamente, Felipe. Como você disse, nós fomos atropelados pelos fatos, E a gente está aqui falando para aquela mãe, para aquele pai da rede estadual de ensino que segunda-feira deveria levar o filho para a escola, e aí a liminar disse que não poderia, aí agora a liminar é revogada, vai ter que levar de novo e tal. Então, assim, são decisões judiciais que afetam não apenas uma pessoa, mas afetam a um estado inteiro, a alunos de toda a rede estadual, e justamente por essa importância, pela relevância do tema, a gente acabou trazendo aqui para dar uma explanada para o pessoal sobre isso. Talvez a gente vá trazer mais perguntas do que respostas, mas eu acho que é um tema importante, Renan, que a gente precisa debater e conversar com os nossos ouvintes, com as pessoas que estão nos acompanhando nesse nosso projeto. Bom, o Renan acho que tratou de uma questão importante, Ele já mencionou uma questão muito, muito relevante. A decisão que sai domingo, que determina a suspensão, em cima da hora, determina a suspensão do início das aulas na segunda-feira, é uma decisão monocrática, uma decisão exarada por apenas uma magistrada, por isso monocrática, E de aplicação, evidentemente, de aplicação imediata, aquela velha história, Você pode criticar ordens judiciais, mas é preciso cumpri-las, Deve cumpri-las. E ela sai no domingo, e já impacta, a vida de milhões de pessoas aqui no Rio Grande do Sul a partir da segunda-feira, Tanto que muitos pais foram pegos de surpresa, talvez até o governo tenha sido pego de surpresa. Os próprios professores, que exatamente, prepararam aula para segunda-feira e não puderam dar. Exatamente. E aí surge a primeira questão, que nós nos propomos aqui a conversar e a debater no podcast de hoje sobre esse assunto. Como é que pode, uma decisão monocrática, uma decisão de apenas
uma magistrada ou um magistrado, né, que fosse, né, impactar, né, ou poder impactar de forma tão severa a vida de tantas pessoas. E aí a gente retoma, né, e é isso um pouco que é a crítica que a gente faz, né, Renan? Da necessidade de se rever essa força que essas decisões monocráticas têm tido dentro dos nossos tribunais. Isso não se aplica só ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Podemos estender isso ao STJ, vamos estender isso ao STF, né? De como decisões monocráticas, de como apenas um magistrado tem tamanho poder, né, de que numa canetada ele acaba interferindo em políticas públicas, ele acaba interferindo na vida de milhões de cidadãos. E aí, retomando um pouquinho o nosso primeiro episódio, a gente está sempre voltando ao primeiro episódio, Exato, né? Ao né? juiz de garantias. Vamos lembrar lá, a gente mencionou, né? Surge o pacote anticrime, surge a lei anticrime, né? Ela entra em vigor, debatida no Congresso, né? Aprovada, votada, aprovada, promulgada, publicada, está para entrar em vigor. E aí a decisão de um ministro, né? No caso do ministro, se não me engano, Luiz Fux, né? Vai lá e suspende a eficácia da lei por 3 anos. E agora a gente tem uma situação, claro, não se estendeu por tanto tempo, mas uma situação semelhante. Uma magistrada dá uma decisão que impacta, né, de forma tão severa a vida de milhões de pessoas. Renan, vamos lá, o que te parece essa questão? Acho que a questão do respeito à colegialidade, ao colegiado, ou seja, não a decisão de um juiz só, mas respeitar a decisão de vários magistrados, daquele grupo de magistrados que formam uma turma, né, que formam eventualmente o pleno do tribunal. Eu acho que seria o mais salutar. O que te parece nesse sentido? É bem isso, Felipe. Eu concordo contigo, até porque, assim, a gente, principalmente eu, já faz muito tempo, mas já fui estudante de Direito, eu sempre digo que, assim, você aprende que o quê? O juiz singular lá da comarca, ele vai tomar uma decisão e essa decisão vai ser revista por um colegiado, né? Ocorre que a decisão monocrática, principalmente em questões de âmbito público que afetam muitas pessoas, ela torna-se um risco, né? Porque o que acontece? Você está levando em consideração muitas vezes, e não é uma crítica à julgadora do presente processo, não, e nem o Poder Judiciário como um todo. Exato, não, é uma questão de que o quê? Está tendo uma relevância a qual a decisão monocrática não deveria ter. Você veja bem, me coloca até no local dessa magistrada que deu essa decisão, por exemplo, no domingo. Seguramente, antes dela dar a decisão, eu tenho certeza disso, ela deve ter né, pensado e, de fato, assim, tido um certo momento até de uma certa angústia, no sentido, olha, eu estou dando uma decisão aqui que vai impactar milhões de pessoas, né? Pais, alunos, professores, a organização do próprio governo do Estado. Então, vocês vejam como me parece que esse tipo de tema, acho que você bem pontuou, temas de interesse realmente público, que impactam a comunidade como um todo, me parece que o sistema, me parece que o Poder Judiciário deveria ter um pouquinho mais de zelo com essas questões. Exato. E deixar esse tipo de tema, mesmo que sejam urgentes, para uma decisão colegiada. Preferir a colegialidade do que aquela decisão monocrática que eventualmente venha impactar tamanha quantidade de pessoas, né? Claro, daqui a pouco é um processo de interesse particular, de interesse privado, de interesse de uma ou duas pessoas. Bom, aí a decisão monocrática tudo bem, ela fica perfeita. Mas esse excesso de poder, né, nas mãos de apenas um magistrado para esse tipo de tema, eu acho que é algo que o nosso sistema jurídico poderia repensar, né, poderia reanalisar, rever. Né? Não sei o que te... Eu concordo contigo, Felipe. Exato. Você até citou que o nosso primeiro episódio, pessoal, e quem não assistiu, volta lá que tá muito legal. Nós já temos uma boa visualização lá. O que acontece? Você citou a decisão do ministro Fux, que suspendeu por quase 3 anos a aplicação de algumas normas que foram registradas no chamado pacote anticrime. Então, assim, tu vê que foi a decisão de um julgador, suspendeu por 3 anos, e detalhe, foi um pedido realizado a maioria dos pedidos foi entrado pelos próprios órgãos
relacionados aos julgadores, aos juízes, ou seja, é o judiciário movendo o judiciário. Né? Aqui nós temos o executivo movendo o judiciário, porque temos o Estado entrando com o recurso, nós temos o legislativo movendo o judiciário. Então, eu acho que essas decisões acabam impactando, porque entra na senda de que, assim, se deixa para entrar com recursos quando você não concorda com algo, por mais que algo seja levado a julgamento pelo colegiado, em momento posterior isso possa até ser derrubado, essa decisão monocrática leva o entendimento de uma pessoa, que no caso, por exemplo, da decisão do STF, afeta todo o país. E aí me chega uma outra questão. Estamos só no mate, que hoje nós estamos praticamente o galpão crioulo aqui, né? Uma loucura. Mas, enfim, e aí isso que você pontuou me leva a outro aspecto. Porque a decisão monocrática, ela gera insegurança jurídica. Que me parece que é tudo que a gente não precisa para o nosso sistema. Seja o sistema jurídico, seja para a nossa sociedade como um todo. Eu me coloco, às vezes, no papel do cidadão comum, no dia a dia. Como é que a gente vai explicar? Né? Você é advogado, promotor, juiz. Como é que você vai explicar para o cidadão comum? Olha, domingo, uma magistrada do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul determinou que as aulas estão suspensas. Só retomam dia 17. Aí, na terça-feira, 2 dias depois, um outro magistrado vem do mesmo tribunal, vem e diz, não, as aulas não estão mais suspensas, elas retomam e o governo é que vai determinar quando é que quer voltar, e aí o governo vai lá e diz... Quer dizer, você fica num jogo de empurra, acaba gerando uma insegurança jurídica que não é salutar para o próprio sistema. Enfraquece o próprio poder judiciário, enfraquece a própria noção de segurança jurídica. A gente tem que lembrar, claro, a gente tem que lembrar sempre que o poder judiciário ele não é só um poder, ele é um poder-dever. Né? Ele é um poder, mas que tem que cumprir um dever, o dever de prestar a jurisdição. Então é evidente que a magistrada lá no domingo, quando ela se viu diante da ação movida pelo CEPERS, ela tinha que dar uma decisão, é evidente, e ela fez a sua escolha, fez a sua opção. Então, de novo, eu não culpo a magistrada, mas o sistema deveria estar preparado, me parece, para que em situações como estas, a decisão não ficasse nas mãos apenas de um magistrado, que a decisão já fosse obrigatoriamente, né, determinada por um colegiado. E aí, Renan, também não sei o que te parece, vai um elogio à ministra Rosa Weber, né, a aposentada já do STF, né, a ministra Rosa Weber, que quando da sua presidência, que quando ocupou a presidência da Corte Suprema, de forma assim muito singela, sem estardalhaço, né, ali de forma tranquila, calma, o que ela fez? Ela alterou o regimento do STF, fez alterações dentro das regulamentações lá do STF, de forma a prestigiar a decisão colegiada, de forma a tentar evitar ao máximo as decisões monocráticas. Me parece que essa atuação da ministra Rosa Weber já é, digamos assim, uma resposta importante para a nossa sociedade, né? Mas eu acho que essa atuação já deveria ser levada ampliada, digamos assim, para outros canais, para outros tribunais, como uma forma de dar maior segurança jurídica, né? Dar maior previsibilidade nas decisões. Exatamente, Felipe. Eu concordo contigo, até porque, assim, isso a história humana mostra pra gente que o poder sempre na mão de um nunca é muito bom, né? Além disso, o que acontece? O fato do crescimento das decisões monocráticas passa pelo ativismo judiciário. Opa, olha ali, outro baita termo. Pela exceção, pela excessividade de acionamento da justiça. Hoje em dia se entra muito na justiça por qualquer coisinha. Como você mesmo disse, a gente está debatendo uma decisão onde o Estado, ou seja, o Executivo, tomou uma decisão, passa pelo Legislativo, essa decisão é aprovada e, em seguida, o Judiciário é acionado. Então, assim, esse excesso de trabalho, muitas vezes, pode estar causando até mesmo essa questão das decisões monocráticas serem mais frequentes. E aí, tu tocou num ponto de novo, né? O Renan, hoje, ele tá só me fazendo a escada ali, tocando em pontos cruciais aí importantes. Questão do ativismo jurídico, né?
O que acontece aí? Há uma crítica ao ativismo jurídico, se fala que o Poder Judiciário tem atuado demais, tem interferido demais. Depois a gente vai ingressar um pouco, né, na questão da tripartição de poderes, sistema de freios e contrapesos, o famoso checks and balances, enfim, né? Mas também, por outro lado, tem o seguinte, de fato, hoje o que a gente verifica é esse excesso de ativismo jurídico também por um excesso de judicialização. Tudo hoje é levado às barras dos tribunais. Tudo é levado para os tribunais decidirem. Mas também por quê? Me parece aí que falham o legislativo e o executivo. Se o poder judiciário está interferindo tanto, é porque outros poderes não estão fazendo o que deveriam fazer. Não estão tomando as medidas que deveriam tomar. Ou deixam de fazê-lo de forma adequada. Fazem de forma assim superficial. E aí, evidentemente, você tem como teu ponto de socorro a busca pelo Poder Judiciário. Passa a ser meio que quase que uma obrigação você se socorrer do Poder Judiciário, né? Então, o Congresso não quer legislar sobre o tema, né? Ou deixa de legislar ou legisla de forma insuficiente. O Executivo não quer também, né, tocar em determinados assuntos porque eventualmente geram, digamos assim, algumas questões políticas, alguns ruídos políticos. Bom, vai sobrar para quem? Vai sobrar para o Poder Judiciário, que acaba, como eu disse, ele é um poder-dever, ele tem o dever, ele vai ter que prestar jurisdição, ele vai ter que dar uma resposta. Então esse ativismo jurídico também surge um pouco desse excesso de judicialização na esteira, digamos assim, de uma inércia dos outros poderes. Não te parece isso também? Mas com certeza. Até porque, assim, nós temos um sistema, né, de freios e contrapesos, onde o que acontece? Que deveria ser equilibrado. Que deveria ser equilibrado, exato. Onde cada um dos poderes deveria agir em conformidade com a sua capacidade, com a sua obrigação, no caso. E esse sistema acabou sendo de uma maneira que, assim, não existe mais aquele fato de que, assim, o executivo faz, o legislativo aprova e aí vai. Não, hoje em dia o executivo faz, o legislativo às vezes questiona, aí o legislativo invade o executivo, Exato. O executivo invade o legislativo. Não, o melhor exemplo, vamos lá, né? Montesquieu, né? Montesquieu, né? Um sistema de freios e contrapesos, os checks and balances, como os americanos gostam de dizer, a tripartição de poderes. Só que o que a gente encontra no Brasil? O que a gente encontra no Brasil? A gente encontra o poder executivo legislando, medida provisória. Uhum. A gente encontra o poder legislativo executando orçamento. Exato. Não vamos nem entrar no meio do orçamento secreto aqui, né? Mas a gente encontra o legislativo executando o orçamento. E o judiciário, dentro desse ativismo jurídico que a gente pode criticar em alguns temas, mas acabando interferindo nos dois. Exato. Porque eu não critico tanto o ativismo jurídico, eu acho que às vezes ele é necessário, mas às vezes é preciso que haja uma cautela também. Nós citamos dois exemplos aqui, né, Felipe? Exato, em situações em que, pera lá, o executivo ou o legislativo definiu, é a tarefa do executivo e do legislativo atuar. O legislativo foi lá, legislou, e eventualmente legislou até de forma adequada. Eventualmente até de forma adequada, sem nenhuma inconstitucionalidade. Não, e aí o judiciário vai lá e é chamado e pimba, interfere de novo. Então, às vezes, há certos momentos em que me parece que esse ativismo jurídico, de fato, passa, né, ultrapassa, extrapola um pouco aquilo que seria o recomendável, né, o esperado. Não, de novo, não vai uma crítica aqui, tá? O ativismo jurídico não pode. Não pode. Deve, eu acho que é salutar. Eu acho melhor um judiciário atuante do que um judiciário absolutamente inerte e que não faz o que deveria fazer. Como a gente já teve muitas vezes aqui no Brasil. Sim. Durante muito tempo. Não, o que eu menciono é o seguinte, que a gente mencionou dois exemplos só nesse episódio de hoje. A gente mencionou o episódio do ministro Fux, exato, né, onde estaria, em tese, o judiciário legislando, né, já que alteraria o Código de Processo Penal, e mencionamos aqui a questão das aulas, onde nós temos... Que salva o menor juízo a questão das aulas, de novo, a gente não quer entrar no mérito, tá, pessoal? Sim. Mas salva o menor juízo o governo do Estado, não estou fazendo nenhum elogio ou nenhuma crítica, mas o governo do Estado já havia
de certa forma, já estava dialogando com, né, as coordenadorias regionais, no sentido de verificar as questões de, olha, onde que a gente vai abrir, onde não vamos abrir, que medidas tomar para, de certa forma, receber bem os alunos mesmo, com toda essa questão do evento climático. E, do nada, decisão judicial que impacta todos, né? E isso gera essa insegurança jurídica, porque, assim, não é comum no Brasil o povo não confiar no judiciário. Né? Tu mencionaste, por exemplo, a cultura americana, onde eles têm uma paixão, uma devoção pelo sistema judicial, porque eles acreditam que ele funciona. No Brasil, como é que tu vai acreditar que funciona um sistema judiciário que na segunda-feira diz para o teu filho não ir na escola e na terça-feira manda você ir? De fato. De fato. Então, cria essa... Acaba o judiciário jogando contra si mesmo. Exato. O poder judiciário acaba jogando contra si mesmo. Bom, retomando um pouco dessa questão da insegurança jurídica, do ativismo judicial, assim, já que a gente está mencionando essa questão de, eventualmente, uma excessiva intervenção, né? Eu lembro estou falando de dados um pouquinho já de alguns anos, tá? Já há bastante tempo, enfim, mas eu deveria ter dado uma pesquisada. Leu, né? Eu li. Você não vivenciou isso. Não vivenciou, mas eu li. O orçamento, me lembro do orçamento do Estado de São Paulo, alguns anos atrás, uma porcentagem considerável. Eu vou pedir desculpa aos ouvintes, eu não tenho esses dados atualizados, então, sou pena de errar, não vou dar aqui o número, mas eu me lembro que é uma porcentagem considerável do orçamento da saúde do Estado de São Paulo estava absolutamente vinculado, preso a decisões judiciais. Ou seja, não era mais o governo do Estado de São Paulo que fazia a política de saúde pública. Quem estava fazendo a política de saúde pública era o judiciário. Mas talvez por uma falha do governo de São Paulo? Pode ser. Mas daqui a pouco uma decisão judicial ali que determina recolher 10, 15, 20 milhões para o tratamento de saúde de uma pessoa está impactando outras 5, 6 milhões de pessoas que vão deixar daqui a pouco de receber o seu tratamento. Né? De novo, é óbvio que eu tenho que salvar aquela vida. Toda a vida importa. Né? Mas é esse sistema que está pensado de forma errada. É preciso que essa vida fosse salva sem a necessidade da intervenção do Poder Judiciário. Né? Sem essa necessidade. Que houvesse, por parte do Executivo, do Legislativo, um tratamento mais adequado disso e que o Judiciário não precisasse intervir para isso. Né? Não sei... O que te parece? Não, com toda certeza. Eu acho que assim, existem questões que são inerentes, que são cruciais do judiciário e que somente o judiciário pode intervir. E isso, tanto a Constituição quanto a toda a nossa regra, nossa norma, refere a isso. O problema é que muitos poderes que não faziam parte, não eram atribuição do judiciário, estão sendo deixados para o judiciário decidir. A impressão que eu tenho é que o judiciário está atuando quase que como um poder moderador. Né? Exato. Porque o executivo, o legislativo às vezes não atua, o poder judiciário é chamado nesse ativismo judicial e meio como um poder moderador para vamos resolver a questão aqui. Né? E aí, de novo, nós estávamos tratando de segurança jurídica, né, de ativismo jurídico e tal, e aí eu me lembrei de uma questão, já que estou aqui diante de um advogado criminalista, atuante, enfim, eu me lembrei, e acho que essa é uma questão que a gente precisava tocar, uma questão que gerou para mim, pelo menos, uma sensação de mais insegurança ainda, que é a questão, por exemplo, do CNJ, né, que recentemente editou aquela normativa, ou resolução, enfim, com a questão da limitação da oralidade, né, das defesas orais dos advogados perante as cortes, perante os tribunais, né? Determinando lá que as defesas orais, ou as sustentações orais seriam restritas e que dá-se privilégio, né, preferência para o envio apenas de um vídeo, enfim, com um tempo limitado, lá, se não me engano, eram 10, 15 minutos que o advogado... Quer dizer, por que eu estou falando em segurança jurídica? Então, já não basta executivo, legislativo, não basta o ativismo judicial, aí tu tem um órgão, que é o CNJ, que em tese seria um órgão de controle do judiciário, que vem interferir na atuação da advocacia. Exato. Né? E isso tem sido algo que revoltou não apenas a mim, mas a grande parte da advocacia, tanto, e não só os advogados criminalistas, como toda a advocacia, porque assim, a ampla defesa ela é garantida pela Constituição não apenas num processo criminal, ela é garantida em todo o processo. E a partir do momento em que o teu advogado ele não pode ir
realizar uma sustentação oral, ele não pode fazer a tua defesa pessoalmente perante o tribunal, ele está sendo impedido de te defender. E me parece que essa resolução, ela prejudica ainda mais, por exemplo, os advogados do interior. Não, com certeza. Até porque assim, ó, você vai... eu já fiz algumas sustentações orais perante tribunais, e o que acontece? Muitas vezes se ouvia, existe uma lenda entre a advocacia que sempre se fala assim, você vai lá e os desembargadores nem olham para ti, né? Então, se tu imagina que aquele desembargador que nem olhava para ti lá na tribuna falando, tu acha que ele vai assistir um vídeo que você gravar? Aí é que tá. Aquele vídeo, todo respeito, ele não vai ser visto pelo magistrado que vai julgar a causa. Vai ser visto pela sua assessoria, né? Eventualmente, né, a assessoria vai conversar lá com o desembargador, enfim, mas não vai ser visto pelo desembargador que vai julgar. E, eventualmente, uma sustentação oral bem feita lá no dia, o desembargador pode, eventualmente, até não estar nem te olhando, mas ele está te escutando. É a certeza... Você vai ter a certeza de que ele está escutando a voz da defesa. E pode chamar a atenção, pessoal, para coisas que eu já tive, por exemplo, é claro, sem mencionar nomes, mas eu tive processos onde a pessoa foi acusada injustamente, porque o número do celular dela foi colocado erroneamente num ofício pela delegacia, colocaram um número que o prefixo era 51 e era 54, e essa pessoa acabou indo responder um processo sem nunca ter participado do fato. Somente na sustentação oral a gente chamou atenção para isso, para esse detalhe que o juiz não tinha visto, e nem os próprios desembargadores teriam visto, e essa pessoa acabou sendo inocentada. Então, assim, eu acho uma atitude assim realmente lamentável do CNJ. Eu acredito que assim, todo ato que você faz no sentido de tolir, de diminuir a defesa de qualquer parte, ele é um regresso. Ele é um regresso numa sociedade que busca, né, onde a gente busca um Estado democrático de direito, onde a gente busca que o povo tenha tanta voz. Você tirar a voz do povo, quando tu tira a voz do advogado, tu tira a voz do povo, é um regresso que é lamentável. Bom, eu acho que conseguimos dar um panorama interessante sobre a questão e me parece assim, como um resumo, né, Renan? Me parece que seria muito importante uma revisão de todos esses procedimentos. Com certeza. Eu acho que, de novo, o ativismo jurídico o ativismo judicial não é algo que tem que ser demonizado, né, nem extinto, mas eu acho que é preciso que nós venhamos a construir um sistema, né, um pouquinho mais organizado. Melhorar os processos. Exatamente. No sentido de tentar evitar essa excessiva insegurança jurídica. Eu acho que esse é o grande problema, né? Sejam nas decisões monocráticas, seja no privilégio à decisão colegiada, eu acho que o grande objetivo é impedir que a insegurança jurídica perdure, que a insegurança jurídica seja o caminho. Isso é bom, inclusive, para o próprio judiciário. Exatamente, né? Até para não só para o papel, mas para a imagem do Poder Judiciário, né? Como um todo, né? Pessoal, acho que hoje foi esse tema, como a gente diz, nós fomos atropelados pelos fatos e a gente quis conversar um pouco sobre isso com vocês, tratar um pouco sobre isso com vocês, como uma forma até de nós repensarmos, né? De que todos os profissionais do direito, de que a comunidade em geral entendam que esse tipo de assunto é um assunto que é constantemente debatido, discutido, conversado, pensado e repensado pela comunidade jurídica, e acho que tem que ser pensado e repensado cada vez mais num sentido de dar uma resposta melhor para a comunidade. A gente tem que entender isso. O Poder Judiciário, como poder dever, ele tem que dar uma resposta para a sociedade, né? Todo poder emana do povo e em seu nome será exercido. Então, o Judiciário tem que dar a resposta ao povo, né? E dar uma resposta sólida, segura, né? E tentar evitar que esse tipo de situação impacte negativamente na sociedade. Acho que a gente conseguiu trazer um pouco, né, dessas nuances e acho que é um debate que fica interessante para toda a população.
questão. Exatamente. Quero agradecer novamente ao professor Felipe por essa baita explanação aí, né, tchê? E quero também agradecer a você que assiste sempre nossos episódios aí. Lembrando, ó, pessoal, o próximo episódio vai ser sobre o Tribunal do Júri, né? E lembrando principalmente a vocês assim, ó... Se a gente não for atropelado pelos fatos de novo, né? Exato. Se não houver atropelamento, a gente vai falar sobre o Tribunal do Júri. E quero agradecer, pessoal, pedir para vocês o seguinte, né? Lembrando que, assim, a justiça, ela é uma caminhada, é uma construção de todos nós, tá? Espero que vocês tenham curtido. Curte, compartilha, segue o canal do Diário de Vacaria aí, vem com a gente para construir isso aí. Mais uma vez, obrigado, pessoal, pela presença de todos. Espero que tenham gostado do assunto e esperamos vocês no nosso próximo episódio. Grande abraço a todos, pessoal. I knew I couldn't